Hoje a gente vai ver essa parte dos métodos contraceptivos não hormonais. E na próxima aula a gente vai ver os hormonais. A gente vai ver como é que funciona eles, como é que a gente usa e quais são as taxas de falha, que isso é muito importante. Nenhum, gente, método contraceptivo ele é 100%, protege 100%, não. Todos eles têm uma taxa de falha. Mas aí tem alguns que têm uma taxa de falha bem grande e os outros não. Ou seja, quanto menor for essa taxa de falha, mais seguro vai ser o método contraceptivo, viu? Mas antes da gente de eu começar a mostrar para vocês aqui os vários que tem, vamos falar sobre aborto. Né? Vocês conhecem alguém que já abortou, mesmo que não tenha sido espontâneo? Conhece, meninas? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu Pode conheço. conhece? O aborto ele é muito comum, gente. Apesar de ser considerado crime, viu? No Brasil, ele é considerado um crime. A pessoa pode ser presa. A mulher, no caso, né? Mas mesmo assim, a gente vê, a gente conhece. Sim, eu também conheço várias pessoas que já abortaram. Né? O aborto ele pode ser espontâneo. Espontâneo é quando não é provocado. É o organismo mesmo que realiza o aborto. A mulher simplesmente perde o bebê. Aí já vai entrar algumas coisas da saúde da mulher e tudo mais. Mas tem aquele aborto que é induzido, que no caso é esse aborto que é crime, que é o que a mulher provoca. Gente, existe uma discussão enorme a respeito de aborto. Por quê? Quando a gente vai. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês um slide que é contra, que tem as opiniões contras e as que são a favor. Quando a gente vai analisar isso, é um crime que só a mulher paga, tá? Porque, vamos pensar comigo, como é que a mulher engravida? Ela engravida sozinha? E aí, me dizem, ela engravida sozinha? Vocês acham que a mulher consegue engravidar sozinha? Não, Não, professora. não, né? E por que que é só a mulher que vai ser presa? Esse é um dos pontos que as mulheres as que ficam lutando pelos direitos das mulheres, elas colocam. Por que que é só a mulher que é criminalizada? Cadê o pai do bebê? Aí a gente vai começar, a gente entra numa reflexão enorme. Né? Uma delas, o que que leva uma mulher a querer abortar? Gente, são muitas questões. O que vocês acham? Vê que não tem dinheiro pra cuidar do É uma filho. das coisas, aham. Não tem dinheiro, Não tem apoio da não tem apoio da família. família. O macho é o primeiro que vai embora e larga a pessoa sem um Não, professora, emprego. levantando lá nos Estados Unidos que a mulher que não queria ter o filho e o pai queria ter a responsabilidade, que ela até chorou na frente da clínica do aborto pra não abordar o filho e ela acabou abordando. Abortando. Tem várias questões, gente. O que a gente não deve também deixar. Claro que tem homens que eles querem ter essa responsabilidade, querem ser pais também. Né? Mas também existem aqueles que largam a família. É umas coisas muito complicadas. Então, não é muito simples a gente julgar uma mulher, assim, a mulher abortou. Ah, ela tem que ser presa, tem que ficar 2 anos na cadeia, não sei. É muito difícil você julgar uma pessoa nesse sentido. E aí, por isso que abre essas discussões todas. Eu não quero que vocês pensem que eu sou a favor do aborto, que é toda mulher que quer abortar tem que ir lá e abortar. Também não é assim. Porque muitas vezes a mídia, né, tem aí os fake news, um monte de coisas, de notícias, que elas informam de maneira errada. A gente vai ver mais tarde aqui. Vamos ver aqui os dados que são horríveis, gente. Olha só. Uma a cada 5 brasileiras, mulheres no caso, que já tem mais de 40 anos, elas já fizeram pelo menos um aborto. O que tem mais aqui, ó? Estima-se que 56 milhões de interrupções voluntárias foram feitas entre o ano de 2010 a 2014. Gente, 56 milhões de fetos, de crianças que foram abortadas. É muita gente, gente. Que mais, ó? Em 2015 foram 500 mil casos, ó, 1.300 mulheres por dia, 57 por hora e uma por minuto aborta. A cada hora, 57 mulheres abortam. Quase um minuto para cada uma. E o que mais aqui?
O SUS ele atende, né? 250 mil gestantes por complicações decorrentes de abortos. Às vezes as meninas elas abortam, adolescentes no caso. Como que elas abortam? Tem uns remédios que fazem a menina abortar. Outra coisa, esse aqui é o artigo, né, 124 do Código Penal Brasileiro, e ele dá aqui a pena de prisão para a mulher que aborta, é de 1 até 3 anos, né, por conta disso. E como é que a gente... Professora, mas eu não vejo ninguém sendo preso por causa disso, é porque não é denunciado, tá, gente? Mas se for denunciado, a pessoa, ela vai ser presa, tá? Muito bem, vamos lá. E aí a gente vai para aquelas questões, né? O que leva uma pessoa a abortar? Geralmente a gente vê adolescentes fazendo isso. E por quê? Gente, imagine só a cabeça de uma adolescente que ficou grávida. Né? É muito complicado. Né? Aqui a gente tem os dados importantes, ó. De 2005 a 2015, a taxa de gravidez na adolescência, né, ela diminuiu um pouquinho. A gente vê aqui nesse gráfico, ó. Deixa eu colocar o pincelzinho aqui. Oxente. Ah, apareceu. Olha aqui, ó. Ela diminuiu, né? Aqui o gráfico tá dizendo que diminuiu a quantidade de meninas grávidas na adolescência. Aí nessa pesquisa, eles identificaram que a maioria das adolescentes que ficam grávidas, elas são, ó, de baixa renda, né? São pobres, né? São das áreas rurais, né? Ou então, se vivem na cidade, mas é geralmente as meninas que moram naqueles bairros da periferia, bairros perigosos. A maior parte das adolescentes que engravidam, elas são adolescentes pobres. É por isso que a gente viu naquele outro dia, né, que a gravidez na adolescência era uma fábrica de pobres, porque geralmente isso acontece com adolescentes de baixa renda, né? E o que mais que a gente tem aqui, ó? Olha só as regiões do Brasil onde o número de adolescentes grávidas é maior. Olha a região aqui, ó. A região norte, né? Norte e nordeste, nós aqui nordestinos, tem os maiores números relativos de casos de gravidez na adolescência, né? Olha só, os nascidos vivos de mães na faixa de 10 a 19 anos são nessa região. Região da Amazônia, do Pará, né? Entra Maranhão também, aqui os estados do Nordeste. E assim vai. Aí a gente pergunta, será que existe uma forma de você se prevenir contra, para não chegar nessa etapa de você querer abortar um filho? Será que tem como você se precaver? Aqui a gente tem nesse slide os casos que são permitidos para a realização do aborto pelo SUS, né? Quando toda mulher que aborta ela vai ser presa? Não, a gente viu que não, existem os abortos espontâneos, né? E também tem aqui os casos, no caso de gravidez, que é resultado de estupro, a mulher ela tem o direito de escolher. Ela vai escolher se ela quer ou não abortar, aí vai depender dela. E nesse caso, o hospital tem que fazer... Muito bem, gente. Então, a mulher ela pode escolher, no caso quando ela é estuprada e ela ficou grávida, ela escolhe se ela quer ou não fazer o aborto. No outro caso, quando é para salvar a vida da mulher, quando aquela gravidez, se a mulher continuar grávida, ela vai morrer. Então, nesse caso, a mulher tem que fazer o aborto, tá? E outro ponto é quando a gravidez, quando o bebezinho, ele é um feto anencéfalo. O que significa isso? Ele não tem o cérebro totalmente formado. E aí, por conta disso, ele é um bebê que ele não vai, de acordo com a ciência, né? Ele não tem chance de sobreviver. Então, a mãe, ela pode optar. Escolher, tá bom? Muito bem. Entretanto, gente, apesar da gente ter aqui esses pontos que diz que a mulher pode optar, em todos esses casos, ela precisa entrar com recurso judicial. Ela não pode simplesmente dizer que ela quer lá pro médico, não.
ela tem que entrar com um processo na justiça, solicitar a autorização do juiz. O juiz, ele que escolhe, no final das contas. Ele pode dizer que ela não vai abortar, tá? Mesmo ela querendo. É por isso que existe essa luta. Porque muitas mulheres acham isso demais, desrespeitoso. Porque se a mulher quer abortar, por que o juiz vai dizer que ela não pode? É complicado, gente. Muito bem. Aqui a gente fala dos motivos, a gente já falou no início, né? Um dos motivos, a gravidez não é planejada, né? Outro, medo de enfrentar a gravidez perante a família ou ao companheiro. E a pobreza. É uma das coisas que mais afeta a cabeça de uma adolescente ou de uma mulher que está grávida, adulta mesmo, a elas optarem pelo aborto, tá? Ok. Aí aqui a gente tem o seguinte, aqui a gente tem as opiniões que são contra, né, e são a favor. O que acontece? Quando a gente vê lá naquela notícia, você é contra o aborto, não é isso é uma coisa importante que a gente tem que frisar. Não é exatamente isso que aquelas mulheres que ficam lá com as placas estão buscando. Não é se você ser contra ou você ser a favor. Elas buscam a descriminalização. Ou seja, o aborto deixar de ser crime. É isso que elas estão buscando. Aqui as pessoas que são contra, o que elas dizem? Ó? Que na Constituição Federal, eles consideram que a vida se inicia no momento da fecundação. Né? Eles querem proteger a vida. Eles dizem que o feto, né, o espermatozoide e o óvulo, quando eles se encontram ali, já é uma vida. Então, eles não podem tirar. Outro, tem o Estatuto do Nascituro, né, que é o estatuto que protege o bebê que ainda está dentro da barriga da mulher. Né? Ela protege o feto, né, de qualquer tipo de lesão, independente da forma que foi concebida. Esses aqui são os argumentos que são contra a descriminalização, tá? São defendidos pelos religiosos, por várias outras pessoas. E o outro, os que são a favor, eles dizem que não existe ainda na ciência uma definição de quando se inicia a vida. Outro, evitar os abortos decorridos de evitar os óbitos, né? Óbitos é morte. Decorridos de um aborto realizado clandestinamente. Muitas vezes as mulheres, elas vão optar por fazer aborto, mesmo sendo proibido, mas elas vão fazer clandestinamente com qualquer pessoa. Isso é uma coisa muito séria, gente. Porque elas podem morrer de infecção se não for feito um aborto direito. Então, muitas mulheres morrem por conta disso, de um aborto clandestino. Então, elas acreditam que iria evitar, né, que essas mulheres morressem se elas fossem atendidas nos hospitais. E a última aqui, é a liberdade individual das mulheres, de optar em ter filhos ou não. Tá? Então, esses aqui são os argumentos contra e a favor. Mas aí ficam as opiniões, né? Depois a gente comenta mais. Mas como eu estava falando para vocês, quais são as formas, né, da gente impedir, né, de chegar nesse estado de um adolescente, uma mulher que não quer ter filho agora. O que ela pode fazer para ela não ficar grávida? A gente pode, exatamente, a gente é só não engravidar, é verdade. E como é que a gente não engravida? É usando os métodos contraceptivos, não é não? É evitando. Gente, evitando, usando camisinha, isso, tendo precaução. tem inúmeros métodos. E principalmente na hora que tá de TPM, ter consciência de não fazer. Exatamente, meninas. É por isso que eu ensinei pra vocês como é que a gente calcula o período fértil. Aí não vai ter desculpa, entendeu? Você pode usar agora essas ela coisas. sabe que pode engravidar e ela não toma cuidado, aí já é culpa dela. Não presta atenção. Toda mulher tem direito de tomar cuidado para se prevenir, agora não se previne porque quer ter um filho. Pois é, você tem que prestar muita atenção, porque os homens, eles não estão nem aí pra isso não. Até porque a culpa nem cai neles, né? A mulher que vai ficar grávida, ela que vai carregar o bebê por 9 meses, ela que vai dar de mamar. É a vida dela que tá em jogo, então ela tem que abrir o olho. É verdade, eu concordo. Então eu vou mostrar pra vocês aqui, que é pra um dia pra vocês ficarem sabendo como é e não dizer assim, eu não sabia, por isso que eu me lasquei. Nada disso, viu? Vocês estão sabendo.
Vamos lá. A gente sabe, né, que filho traz muita responsabilidade, né, que a gente, para ter um bebê, você tem que considerar muitas questões, principalmente as econômicas, né? Como é que você vai sustentar esse bebê?